Vamos conversar com Antônio Ademar dos Santos. Antônio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Antônio, o que está acontecendo? Está definido? Não estava definido já tudo aí? O que aconteceu? Realmente, Fabélia. Todas as matérias que surgiram tratando do assunto fundo rural, nós fomos interpretando de acordo com como elas eram editadas. E no dia 25 de janeiro, sexta-feira, foi publicada pela Receita Federal a Instrução Normativa 1867. Ela veio nos 45 do segundo tempo de novo, né? Porque ela foi publicada na sexta, acabou rodando isso na mídia ontem, segunda-feira, dia 28. E nessa instrução a Receita Federal trouxe aí esclarecimentos, ou regulamentou realmente como que seria a partir de janeiro os Ou seja, a partir de agora, né? A partir de agora. Houveram duas publicações importantes do assunto. É a Instrução Normativa 1867 da Secretaria da Receita Federal, e o outro é o ato declaratório executivo do CODAC, que é o coordenador de arrecadação da Receita Federal, número 001/2019. Ele foi editado ontem, 28/1, e publicado hoje no Diário Oficial. Então vamos separar os dois atos. Para os profissionais, vamos falar, o ato declaratório executivo, ele trouxe as particularidades, acabou esclarecendo aquelas dúvidas: qual o código que eu devo usar, os campos a serem preenchidos. Inclusive nós recebemos algumas perguntas vindo de profissionais, mas como que eu vou fazer lá? Não tem essa disponibilidade? É bem isso. A Receita Federal, como nós falamos anteriormente, ela não estava preparada, o sistema não estava preparado para receber essas informações ou esses recolhimentos, e nós, profissionais, estávamos realmente impedidos ou prejudicados porque não conseguíamos trabalhar, né? Certo, então essa parte agora... Então, o ato declaratório número 001/2019 trouxe as particularidades sobre esse assunto para os profissionais se basearem de como preencher, quais os campos, os percentuais, etc. Código a usar. Exatamente, tá? FPAS 787, só ir lá no ato declaratório 001/2019 do CODAC. E que isso aí o produtor nem precisa se preocupar, o problema é do seu contador, tá, produtor? Só que agora o contador está resolvido. Exatamente. Agora, a Instrução Normativa 1867 trouxe esclarecimentos importantes. Ela tratou especificamente, regulamentou no geral, como que seriam também os procedimentos e percentuais de recolhimentos para aqueles que optarem por recolher a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. O que mudou em relação ao que nós já publicamos, Fabélia? Já falamos aqui com você. É que o Senar, aqueles ponto 2, 0,2 sobre a produção, que continuaria sendo retido pelas adquirentes. Só para a gente lembrar que era aquele recolhimento anterior, de que o total era de 1,5, porém 1,3 de Fundo Rural e 0,2 de Senar. Que estaria 1,3. Eu posso definir se eu pego pela folha, se eu faço recolhimento pela folha. 0,2 adquirente tinha que fazer, inclusive as declarações foram passadas para isso. Exatamente. Foram formalizadas pelas adquirentes e também pelos produtores que eles estariam optando por recolher sobre a folha de pagamento, e lá na própria declaração continuava constando que o 0,20% do Senar continuaria sendo retido pelas adquirentes e recolhido por elas. A 1867 trouxe e regulamentou essa situação, ou seja, ou o produtor vai recolher tudo sobre a folha de pagamento, ou vai recolher tudo sobre a produção. Ou o adquirente ou o contador. Exatamente. Então vamos lá, vamos só recapitular algumas coisas. Como que estávamos anteriormente? O produtor recolhia 2,7% sobre a folha de pagamento e a seu encargo, e mais logicamente o que ele retinha
dos funcionários, né? O que era composto esse 2,7? 2,5 de salário e educação e 0,2 do INCRA, ok? Então, sobre a folha de pagamento, nós tínhamos essas contribuições. Em o produtor optando a partir de janeiro para recolher as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento, quais os percentuais que ele irá recolher sobre essa folha de pagamento? Vai se manter os 2,7, que é 2,5 mais 0,2 do INCRA. Ele vai recolher 20% sobre a folha, que é a título de contribuição da parte da empresa. Vai recolher o RAT, que varia de 1 a 3%. E como exemplo, de novo, a gente cita aqui a área do agronegócio, soja, milho é 3%, RAT é riscos de acidente de trabalho, só para esclarecer. Então nós teríamos até agora 20% da empresa, 3% do RAT, ok? O que mais que ele irá recolher? Ele vai recolher agora os 2,5%, 2,5% sobre a folha de salários em substituição ao Senar, que era 0,2, 0,20 sobre a produção, ok? Então, quantos por cento, em resumo, o produtor vai pagar sobre a folha de pagamento? Eu ia fazer essa conta agora. 28,20. Na última matéria, nós publicamos 25,7, que a notícia do Senar é que foi regulamentada através da 1867, que pode, se o produtor optar em pagar pela folha, ele não tem que sofrer a retenção mais pelo Senar. O Senar vai ser pago sobre a folha, no percentual de 2,5%. Então, 28,2% sobre a folha recolhe todas as contribuições previdenciárias em substituição ao 1,5% do Fundo Rural. E aí inclui, aí lá na adquirente ele não vai descontar nada disso aí. Não, as adquirentes, logicamente elas estão se readequando porque os produtores fizeram operações de venda em janeiro, né? E lá eles retiveram ou o 1,5% ou pelo menos o 0,2%. Não mais poderão fazer. E agora? E aqueles, já tem alguma saída para quem já fez isso aí ou isso aí ainda não foi nem discutido? Tem. O que acontece? As empresas, quando retêm do produtor, elas têm até o dia 20 do mês subsequente para fazer o recolhimento. Ou seja, elas não efetuaram o recolhimento. Ainda está no caixa delas, vamos dizer assim. Exatamente. Então, o que elas têm que fazer é ajuste contábil e fiscal interno, ressarcindo o produtor ou devolvendo o produtor. É isso que eu ia colocar, uma devolução. Exatamente. Devolvendo qualquer montante retido, a que título for, se o produtor optou em pagar sobre a folha de pagamento. Senhores, tá confuso, viu? Porque aqui a gente vai ter que ficar refazendo aqui, reexplicando algumas coisas, porque está ficando bem confuso. Já é 12h18, nós temos de intervalo para fazer, mas eu quero mandar um abraço para o Acrísio Negrini, ele é de Rondônia e está acompanhando o programa. Acrísio, um abraço para você. E se você tiver alguma pergunta aí, vai fazendo, vamos ver se vai dar tempo da gente colocar tudo aqui. Mas como a gente já fez em outros momentos, as nossas redes sociais, essa entrevista daqui a pouco está disponível, que você pode rever, compartilhar e aí também algumas perguntas e dúvidas que surgirem para a gente estar tentando trazer essa informação o mais claro possível para o nosso telespectador, para o produtor rural brasileiro. Naturalmente que com um assunto tão importante e interessante como esse, o tempo passa muito rápido. A gente já está aqui pouquíssimo tempo dentro do programa. Antônio, a princípio, tinha falado que a opção que o produtor tinha era até dia 20, daí um dia você veio aqui e explicou que não é até dia 20. Como é que é? Já foi feito essa comunicação, não é comunicação da GFIP, é transmissão da GFIP referente a janeiro? Essa primeira transmissão já ocorreu ou ela ainda está dentro do prazo hábil de fazer essa transmissão? A transmissão da GFIP, ela deve ocorrer até o dia 7 do mês subsequente. Certo. Então, teríamos para janeiro, 7 de fevereiro. Por que é 7 de fevereiro? Porque é o prazo para recolher o FGTS, mas o prazo para recolher a contribuição previdenciária é dia 20. Então, eu não tenho como deixar de transmitir até o dia 7 para me poder efetivar o recolhimento do FGTS. Então, resumindo, o prazo para formalização da opção é dia 7 de fevereiro. Mas muita gente já transmitiu o GFIP. E quem já transmitiu já fez a opção
automática. Aí vai ter, para quem fez essa opção aí, que de repente tem essas alterações, tem jeito de fazer uma retificação? Com certeza. Tem jeito, Tem. né? E fazer Ok. recolhimento complementar, porque não tinha inserido o Senar. Agora, deixa eu te perguntar, nós chegamos aí a quase 30% de recolhimento em cima de uma folha de pagamento. Sim. Aí quando a gente fala para o colaborador que ele custa bem mais do que o que ele ganha, às vezes eles acham que é exagero, mas olha aí, né? Vale a pena? Eu fiz cálculos de alguns clientes, Fabélia, e eu notei o seguinte, que é melhor pagar 2,5% Desses recolhimentos? sobre a folha de salários do que os 0,20 do Senar. Agora, no geral, é melhor pagar? Depende do caso. Depende da folha, depende da área de produção. Cada caso é um caso, a gente já falou isso, mas de um modo ainda no modo geral compensa sobre a folha. Você fez essa avaliação aí com produtor de soja, certamente? Fiz. Fez com produção de carne, leite, alguma coisa assim? Fiz. Em todos os casos que você fez, sim, valeu a pena? A maioria melhor sobre a folha, mas nós não podemos falar que é melhor para você, telespectador, porque o seu caso pode ser diferente de qualquer outro, né? Senhores, aquele detalhe, tem que verificar o nível de tecnologia empregado na sua propriedade, o nível de produção, o que é que você produz, porque vale lembrar que o recolhimento do Fundo Rural, dentro daquele 1,5 que tem já o cenário inserido, é do faturamento bruto, é da sua produção bruta. Bem, né, Antônio? Exatamente. A gente não pode esquecer desse detalhe. Agora, tem aquelas situações em que chegou a ser colocado assim, vale a pena contratar um funcionário? Isso aí continua sendo uma análise que precisa ser feita também, porque às vezes ele não tem e vale a pena fazer essa contratação. Desde 91, você lembra bem que contribuir sobre a folha era melhor do que sobre a produção. Mas, como nós já falamos, cada caso é um caso, deve ser analisado em a sua particularidade, mas no geral os cálculos que a gente fez, ainda assim, mesmo perto de 30%, a folha foi o mais viável em muitos casos, a maioria. Ele fala assim que eu sei desde 1991, vai ficar parecendo até que eu sou velha, né? Não, só porque nós fizemos ali, muita experiência. Em 1991, os produtores tiveram que fazer a inscrição, era a inscrição estadual, o SEI, né? O cadastro estadual específico do INSS. Então, e eu trabalhei que hoje já não existe mais, hein? KPF a partir de janeiro, 15/1, obrigação para novos estabelecimentos. Hoje é dia 29, esse mês tem 31 dias e graças a Deus eles estão todos em dias úteis pela frente. Vai virar uma correria para os contadores? Ou isso aí fica mais ou menos equilibrado? Fabélia, eu entendo o seguinte, que as providências de recolhimento são normais, ou seja, ou incluindo o Fundo Rural na folha ou não, o prazo já estava estabelecido e existia uma rotina. A equipe de trabalho já era a mesma. Exato. Então isso eu acredito que vai dar um transtorno, é só para o produtor entender essa situação e talvez quem já fez transmissão de RFIP fazer retificação. As adquirentes talvez tenham mais trabalho do que as próprias contabilidades. Exatamente. Quem fez retenção, infelizmente, sem saber, fez indevidamente, vai ter que devolver ou ressarcir o que foi retido em caso da opção pela contribuição da folha. Vai dar trabalho interno para eles, né? Vai dar trabalho interno. E também as declarações que foram feitas pelos produtores vão ter que ser substituídas, porque lá constava que o Senar iria continuar sendo retido. E hoje, então, se ele opta pela contribuição sobre a folha, só para a gente fixar isso aí, inclui até o Senar. Exatamente. Ou ele vai contribuir tudo pela folha de pagamento, ou ele vai contribuir tudo pela produção. Ou seja, não existe... Aquele 1,5, ele vira para cá ou para lá. Exatamente, abrange tudo. E um detalhe interessante, né, Fabélia? Nós vamos publicar junto com você aí no seu site e nos grupos a matéria escrita sobre esse assunto, né? E lembrando aos profissionais, aos colegas, que também iremos publicar lá o ato declaratório executivo do CODAC, para que eles se situem e também busquem essa informação para ficarem seguros em relação a tudo. Então, senhores, daqui a pouquinho eu já vou publicar esse material no nosso site, sucessonocampo.com.br. Vamos compartilhar esse link aí nas redes sociais para o pessoal já ter acesso mais rápido, tá? Então, é só você ler, porque como o Antônio falou,
para ler, para dar, porque tem hora que você precisa rever. Essa entrevista já indo para o nosso site. E se você tem dúvidas, faça perguntas. O Antônio, a gente está sempre incomodando, o pessoal manda para nós as perguntas, a gente passa para ele, a gente devolve essas perguntas. E tem surgido umas perguntas bacanas, que são aquelas particularidades que não tem como a gente entrar nelas aqui. Antônio, nosso tempo esgotado. Obrigada. Eu que lhe agradeço pela oportunidade e estamos sempre à disposição.